Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Nelson da Silva, cujo nome é Pescar exige paciência. Esse texto foi escrito para o Manancial, e o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil e que promove 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Bíblia, que é a palavra de Deus, para inspirar, confrontar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente as nossas vidas. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, vocês sabem, eu não escrevi o texto. Quem escreveu o texto foi o irmão Nelson da Silva. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Eu gostaria de pedir para vocês que, se puderem, se inscrevam no canal, acionem o sininho, façam um comentário. Por quê? Porque todas essas coisas fazem com que o algoritmo entenda que a mensagem tem alguma relevância. E principalmente, irmãos, eu peço que vocês compartilhem. E sempre digo isso, não é porque eu estou falando a mensagem, não é nada disso. É porque a palavra de Deus, a gente lê a palavra de Deus todos os dias, então não tem como não compartilhar, né? Recentemente uma irmã postou lá no nosso grupo que a gente tem que ser mensageiros, que é importante, né? A gente ser mensageiro da palavra e que importante que é ter pés que correm para anunciar as boas novas, né? Esse é um jeito de anunciarmos as boas novas, tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos ensine e que nós estejamos dispostos a aprender. Senhor Jesus, muito obrigada por mais esse dia, muito obrigada por todas as coisas que o Senhor tem nos propiciado. Pedimos também que, mais uma vez, Tu nos ensines o que tem de melhor na Sua mensagem para que nós possamos aplicar na nossa vida. Que a gente esteja atento, Senhor, para aprender. É em Teu nome que oramos, Jesus. Amém. Meus irmãos, então hoje nós leremos Lucas 5, os 11 primeiros versículos. E vai falar da pesca milagrosa e a paciência. Esse trecho do Evangelho vai narrar quando Jesus ele estava lá ensinando junto ao lago de Genezaré e ele pede para o irmão Simão Pedro que jogue as redes novamente, mesmo após uma noite inteira de pesca sem sucesso. O irmão Pedro, já cansado e frustrado, ele obedece. Então acontece um milagre, uma quantidade tão grande de peixes que as redes estão arrebentando. Qual que é a mensagem central? Que pescar exige paciência e perseverança. O irmão Pedro e seus companheiros já tinham tentado e falhado, mas a obediência e a confiança em Jesus trouxeram um resultado inesperado. É bom lembrar que a fé transforma o esforço. Não é apenas sobre insistir, mas sobre confiar na direção de Deus, mesmo quando a lógica humana diz que não vale a pena. Chamado para algo maior. No final, Jesus diz: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. A paciência na pesca simboliza também a paciência necessária para evangelizar, ensinar e cuidar de pessoas. E qual que é a aplicação prática? Assim como na pesca, muitas áreas da nossa vida exigem paciência. Relacionamentos, trabalho, estudos, projetos, pessoas, enfim. Nem sempre os resultados vêm rápido. Às vezes não. Mas a persistência, guiada pela fé, abre espaço para milagres e transformações. Moral da história. Em quais áreas da sua vida você sente que está lançando redes sem frutos? Talvez seja justamente aí que a paciência e a confiança em Deus estejam moldando você para uma coisa muito, muito maior. Amém? Bom, então vamos ler o nosso texto, que é Lucas 5, de 1 a 11. E diz assim,
Certo dia, Jesus estava na praia do Lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir as mensagens de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou em um dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. E Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? Muito bonito, né? Bom, o texto chama-se Pescar exige paciência e o versículo escolhido foi o 4 que diz: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. Então, tem uma frase muito conhecida que diz assim: tá estressado? Vai pescar. Pois bem, essa frase nos convida a relaxar, ficar de boa. Pois a pesca remete a gente a algo muito tranquilo, de silêncio, de nada, ansiedade zero. Não sabemos como os pescadores daquela época estavam, pois após a jornada de trabalho da noite inteira, eles não tiveram resultado nenhum. Eles não conseguiram o resultado desejado, não pescaram nada. Jesus chegou, entretanto, para dar um novo sentido àquele dia. Deus sempre mostra para a gente que a gente não pode controlar as situações ao redor. Uma vez que, por mais habilidosos, técnicos, capacitados, experientes que nós sejamos, o resultado final não depende da gente, assim como não dependia só deles. Eles eram pescadores experientes, mas não dependia só deles, né? Os pescadores demonstraram pleno domínio emocional quando o barco foi solicitado. Eles não só falaram para Jesus: pode pegar o barco, e fizeram isso de modo generoso, mas também eles conduziram o barco. Eles não se deixaram abalar. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo que a situação não seja mais favorável, mantenha-se firme e mantenha-se confiante, por mais impossível que pareça, por maior que seja o desafio, ó, agarre Jesus. Se você, meu irmão, minha irmã, ainda não se tocou, se Jesus ainda não falou, aguarde, ó, e siga as instruções do Senhor, pois será sempre um resultado além do que a gente pede ou do que a gente pensa. Amém? Nosso manancial termina assim, ó: somente um coração pacífico pode ouvir a voz que ordena: jogue as redes. Bem, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que sabemos que o resultado nunca depende da gente, mesmo que nós tenhamos paciência, mesmo que sejamos habilidosos, mesmo que sejamos capacitados, o resultado não depende só da gente. Depende do Senhor. Então, para nós que sabemos disso, o abraço dá super mega certo. E olha só, também temos um versículo para decorar nesse ano, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita
se move e manifesta a glória de Deus. E agora, termino com uma frase de Augusto Nicodemos que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, não, nada disso. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você muda.